boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não importa o que você esteja passando no dia de hoje, Deus preparou esse momento, reservou este horário para você ouvir a voz dele falar contigo, amém? Eu gostaria de meditar com você em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim a palavra do Senhor: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Antes desse versículo, existe um contexto nessa palavra. E esse contexto vai falar a respeito da nossa ansiedade. Por que vivemos tão ansiosos? Por que vivemos tão preocupados? E ele vai dizer como título da mensagem, a ansiosa solicitude pela vida. Ele vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? E para finalizar, finaliza com o versículo que nós acabamos de ler juntos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais têm sido as nossas prioridades? Nós temos muitas prioridades nessa vida tão agitada que nós levamos. A gente prioriza organizar uma casa, prioriza colocar os trabalhos em dia, prioriza o bem-estar da nossa família, prioriza o nosso trabalho, prioriza as roupas que devemos comprar, o alimento que devemos, que precisamos comer. Priorizamos tudo aquilo que é material, que é humano. Mas a verdadeira prioridade na nossa vida deveria ser tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Porque isso a própria palavra do Senhor nos ensina. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que tal se a gente olhasse na Bíblia exemplos de pessoas que priorizaram a Jesus, ao reino de Deus, a justiça do Senhor? Eu gostaria de tomar como exemplo a história de Marta e Maria, que está lá em Lucas 10, 32, que vai falar a respeito de um momento em que Jesus chegou na casa de Marta e de Maria. E Marta estava muito ansiosa em fazer as coisas da casa, em receber Jesus e todos aqueles que andavam com ele e preparar, organizar tudo o que era necessário. Mas Maria quis ficar aos pés de Jesus. E Marta olhou para Jesus e disse assim: Senhor, não te importas que a minha irmã não me ajude? E ele disse: Marta, de maneira nenhuma será tirada dela a melhor parte. A melhor parte Maria escolheu foi dar prioridade à presença de Jesus. Foi dar prioridade ao reino de Deus. E esse versículo que nós lemos, ele vai iniciar com uma palavra: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é buscar? Buscar é procurar minuciosamente algo de muita importância. Quando nós buscamos, nós procuramos minuciosamente algo, é porque aquilo tem muita importância para cada um de nós. E quando a palavra vai falar a respeito do reino dos céus, ela vai falar daquilo que é o máximo, que é o cume da importância em nossas vidas. É o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que é precioso, tudo que tem muito valor, não é encontrado em lugares fáceis. Não é encontrado em qualquer esquina, muito pelo contrário. O diamante, para ele ser encontrado, é necessário cavar milhares de quilômetros, centenas de quilômetros de profundidade para encontrar o diamante em uma superfície extremamente rígida e difícil de encontrar esse diamante. Para encontrar o ouro é preciso minerar. Para encontrar o ouro é preciso cavar muito fundo. É preciso um grande esforço. Para encontrar uma pérola é preciso ir para o fundo do mar, dentro de uma ostra. E não é tão fácil de encontrar. Tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que é de muito valor, é muito difícil de ser encontrado. Mas existe um valor incomparável quando encontramos. Quando a palavra vai dizer que nós devemos buscar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando que nós precisamos nos esforçar para encontrar o reino de Deus.
E enquanto nós nos esforçamos para buscar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai se responsabilizando em cuidar de nós em todas as áreas que nós precisamos. Nós não precisaremos ficar ansiosos pelo que devemos comer, pelo que devemos fazer, pelo que devemos vestir, pela saúde dos nossos filhos, pela nossa própria saúde, não. Mas nos importarmos em buscarmos a justiça de Deus, o reino dele. E é interessante, o apóstolo Paulo vai falar em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer assim, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Quando a palavra vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como buscar essa justiça. Essa justiça é encontrada no Evangelho, na leitura das Sagradas Escrituras, no jejum, na oração, no momento em que nós tiramos para ouvir a voz de Deus, viver e agir de acordo com a palavra de Deus. Pois essa justiça é encontrada dentro do Evangelho. E o Evangelho é encontrado dentro da palavra, na leitura, no seu devocional, na sua entrega. Quando nós nos entregamos em conhecer a palavra do Senhor, em fazer a leitura da sua deliciosa, da sua saborosa palavra, nós encontramos a justiça de Deus. Pois assim nos ensina o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Romanos 10, 17 vai dizer o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós passamos a meditar na palavra do Senhor, quando nós passamos a nos entregar à palavra de Deus, a leitura dos evangelhos, nós aumentamos a nossa fé. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que precisamos nos alimentar da palavra, nos alimentar do estudo do evangelho, e ele continua dizendo que a justiça é do princípio ao fim, pela fé. Se a justiça é pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, é muito fácil encontrar o reino de Deus. Após fazer sacrifícios, tirando momentos para ler a palavra, nós vamos nos deliciando conforme ela vai sendo revelada para cada um de nós. Nós vamos lendo, ouvindo, nos alimentando, crescendo em fé, crescendo em esperança, vamos conhecendo o sagrado evangelho, vamos nos alimentando dessa palavra tão maravilhosa que preenche a nossa alma, que preenche os nossos anseios, que preenche o nosso vazio, e de repente nós estamos diante da justiça de Deus. De repente nós estamos diante do reino de Deus revelado para cada um de nós. Quando esse reino se revela, quando a justiça de Deus se revela através de viver, de ler, de se alimentar dessa palavra, de escutar as revelações vindas da parte de Deus, quando nós passamos a nos alimentar dia após dia dessa deliciosa palavra, as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus se responsabiliza pelo resto. E eu não estou falando isso para que nós paremos de estudar, para que nós paremos de viver, para que nós paremos de trabalhar, não, mas para que a nossa prioridade seja a busca pelo reino de Deus, mas para que a nossa prioridade seja a busca pela justiça do Senhor. E essa busca é nos deleitarmos na palavra e no encontro com Deus. Essa deverá ser a nossa prioridade. Quando Maria estava aos pés de Jesus e Marta queria que ela viesse ajudá-la, Jesus disse que de maneira alguma aquela parte seria tirada de Maria. Essa parte de maneira alguma será tirada de ti. Essa parte de maneira alguma será tirada de mim. Esse é o maior desejo de Jesus a respeito da minha vida e da tua vida. Que nós estejamos aos pés dele, buscando as coisas que dizem respeito ao reino de Deus e à justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ler, ouvir e viver a palavra de Deus para que busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E buscar a justiça de Deus envolve amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
E ele termina dizendo que amarás a Ele com todas as tuas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós o amarmos com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, nós estaremos mais ligados com Ele. E se nós estivermos mais ligados com Ele, a sua palavra irá se cumprir em nossas vidas. Ele se responsabilizará por tudo aquilo que é a nossa necessidade humana e terrena. E lá no céu nós receberemos coisas imensuráveis que os nossos olhos não podem ver, que os nossos ouvidos não podem ouvir, mas que estão reservados para cada um de nós. Se amarmos a Deus com todos esses atributos, encontraremos a sua justiça. Pois se amá-lo com todo o nosso entendimento, teremos a nossa mente renovada pelo entendimento do Pai. Louvado seja o Senhor. O Pai ama a justiça e a retidão. Se nós formos justos, buscarmos a justiça de Deus, nós nos aproximaremos de Deus. E nos aproximando de Deus, nós estaremos seguindo aquilo que é a personalidade do nosso Pai, do nosso Deus. Nós estaremos andando de acordo com o desejo dele. E quem anda de acordo com o desejo dele vai se tornando igual a ele. E esse nosso Deus ama a justiça e ama a retidão, como está lá em Salmos 33, versículo 5. Paulo aos Romanos nos ensina aonde buscar e encontrar a justiça de Deus. Isso vai estar lá em Romanos 3, 21 e 26, para nós finalizarmos. Essa justiça é encontrada em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos revelar a justiça do Pai. Se você se deleitar nos caminhos do Senhor Jesus, se você se deleitar no Evangelho da Palavra do Senhor, se você se deleitar na oração, se deleitar na busca pelo Espírito Santo, se deleitar em buscar a presença de Jesus na tua vida, você encontrará o caminho para o reino dos céus e para a justiça de Deus ser manifesta na tua vida. Romanos 3, 21 ao 26 vai nos revelar que a justiça de Deus está em Jesus Cristo. Se entregue ao Senhor Jesus. Dê a Ele a prioridade da sua vida. Tire um momento para estar aos pés de Jesus, pois não há outro lugar mais maravilhoso do que este. Está aos pés de Jesus. E com certeza, essa parte maravilhosa não lhe será tirada. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus está encontrada em Jesus Cristo. Se você estiver com esse encontro, se você estiver aos pés de Jesus, se você se deleitar neste encontro com Jesus, certamente as demais coisas vos será acrescentada. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e ame ao Senhor com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Deus te abençoe.